Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Mais um dia começando, graças ao nosso bom Deus, muita luz e paz aí ao seu coração, muita alegria para a sua vida. Hoje, quarta-feira, dia 21 de junho, e estamos iniciando mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Que bom, que bom! Meus amigos, pergunta assim direta. Você se considera uma pessoa religiosa ou você se considera uma pessoa espiritual? Ou talvez você não se considere nenhuma das duas opções. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Acho que é interessante. Olha, no mundo hoje nós temos várias religiões, né, que são instituições que possuem seus dogmas, né, suas crenças, suas preconcepções sobre a vida, o viver e sobre o que possivelmente Deus espera de nós. Toda grande religião tem sua história, né, seus fundamentos normalmente baseados exatamente nessa história, em grandes seres, baseados em livros, em manuscritos, alguns deles milenares, que vão sendo passados de geração para geração. Existem as tradições orais, né, que são as histórias que foram passadas através de pessoas que escutavam para outras pessoas de geração em geração, até chegar nos dias atuais. Mas ser religioso normalmente é associado à ideia de você ter uma religião, seja ela qual for, e praticá-la de alguma forma, né, de uma maneira maior ou menor, de uma maneira mais ou menos intensa. Então, qualquer pessoa que tenha uma religião ou pratique, né, atos ligados a uma religião, tecnicamente, nós podemos falar que essa pessoa é religiosa, correto? Então, vamos supor, eu vou à casa espírita, eu vou à missa, eu vou à sinagoga, eu vou ao templo, não é? Eu vou à mesquita, eu vou à igreja, eu vou, enfim, a um centro qualquer. Eu estou sendo religioso. Eu rezo em casa, tem gente que acende vela, tem pessoas que gostam de incenso, tem pessoas que praticam várias atividades ligadas, diferentes às religiões, são religiosas. Ponto. O que é ser espiritual? Ser espiritual, na linguagem atual, é ser alguém conectado com o todo, que enxerga Deus em todas as coisas, inclusive em si mesmo. É ser alguém que respeita a natureza, que respeita os animais, que respeita a própria vida. É alguém que se importa com o outro de verdade. É ser alguém que descobriu que só é possível ser feliz se você fizer outras pessoas mais felizes. É alguém que rompeu a casca do próprio orgulho, do próprio ego, parou de enxergar só o próprio umbigo, né? Uma pessoa espiritual, meus amigos, é alguém que tem esperança no futuro, apesar das dificuldades do presente. É alguém que acredita na verdade, apesar muitas vezes de sofrer com mentiras. Ser espiritual é uma pessoa assim que gosta da alegria, de sorrir, muitas vezes apesar das inúmeras oportunidades que também pode ser pego triste, chorando, né? Uma pessoa espiritual é alguém que procura sempre ver significado em tudo que acontece, nos momentos bons e nos momentos difíceis. É alguém que se pergunta: o que Deus quer me dizer com essa experiência? Ao invés de ficar simplesmente se queixando gratuitamente de todas as coisas. Ser espiritual é se abrir para viver a divindade em cada momento da sua vida. Bem, acho que dá para perceber que nessas duas diferenciações você pode ser uma pessoa religiosa e não ser uma pessoa espiritual, não é? Você pode ser alguém espiritual sem necessariamente ser religioso, ou você pode ser os dois, tanto espiritual quanto religioso. Gente, o fato é que não há caminho, no meu entendimento, que seja melhor ou pior. Existe o caminho que faz sentido para você, né? E que você tem que analisar. É lógico que a pílula do Evangelho defende a ideia que todo ser humano seja espiritual, né? Independente se ele é religioso ou não. Porque Jesus era espiritual, todos os mestres espirituais, o nome sugere, eram espirituais. Significando o quê? Que todos se importavam com a humanidade, praticavam o bem, queriam despertar da luz divina, nos ajudar a vencer problemas do ego, da autoestima, né? Através da aceitação da nossa luz, da capacidade que a gente tem de fazer a diferença na vida, a despeito de todas as dificuldades que nós temos. O problema, gente, é que as pessoas confundem ser espiritual com ser religioso. Aí que tá a bagunça. E aí tem aquela história de um achar que a sua religião é melhor do que a outra, achar que o seu líder religioso é mais lúcido do que o outro. Começa esses achismos, mais uma vez, frutos do ego, fruto de uma série de complicações históricas que veio sendo passado de geração em geração e que acaba impedindo as pessoas de se conectarem. Não faz isso não. Teilhard de Chardin, que foi um dos homens mais sábios do século passado,
Um padre jesuíta francês que durante muito tempo ficou na China, um grande escritor, falava disso. Ser espiritual é viver Deus na sua essência, não na sua teoria, como muitos religiosos fazem. E é bom quando a gente consegue fazer os dois, né? Você é religioso e espiritual. Eu, pelo menos, procuro fazer os dois. Gosto, sim, de trabalhar numa linha religiosa, porque eu acredito, a despeito de muitas pessoas, que isso faz sentido. É muito mais fácil você quebrar um galho sozinho, concorda? Quando você pega vários galhos para você quebrar, é bem mais difícil. Então, se você, claro, se identifica com uma comunidade, com uma filosofia, com ideias, e você se une a pessoas com o mesmo propósito, nós ficamos mais fortes. Juntos nós somos muito mais fortes. Independente disso. Mas ser religioso sem ser espiritual, gente, é como uma árvore oca. É uma árvore bonita por fora e oca por dentro. Porque a religião fala de Deus. E Deus é ser espiritual. Como é que você pode ser religioso sem ser espiritual? Não tem a menor lógica. E é o que a gente vê, pessoas que são religiosas, né, que vivem nas suas religiões, mas são preconceituosas, vivem julgando outras pessoas, são religiosos, mas são corruptos do mesmo jeito, são religiosos, mas não respeitam a própria família, são religiosos, mas maltratam os animais, são religiosos, mas muitas vezes fazem coisas horríveis para a própria sociedade. Então, no meu entendimento, são hipócritas, são os túmulos caiados que Jesus falou. Né? Então, ser religioso é maravilhoso quando você é espiritual, quando você respeita a vida e você utiliza o conhecimento, né, da sua religião ou das filosofias que você acredita para transformar um mundo num universo melhor, entende? E não para projetar hipocrisias ou para projetar problemas internos no seu inconsciente, na sua maneira de viver. Por isso, gente, o nosso mundo precisa de pessoas que amem mais e julguem menos. Mais essência e menos rótulo, não é? Muito mais prática do bem e muito menos ego, né? No intuito de se mostrar melhor do que realmente nós somos. Quando nós aprendemos que a simplicidade é um grande caminho, que o amor é a grande linguagem universal, quando a gente aprende que a gratidão é o idioma que nos liga a Deus, meus amigos, em cada momento nos tornamos pessoas espiritualizadas, repletas de vida e vamos compartilhar essa vida com todo mundo que nos rodeia. Aí, qualquer coisa que a gente fizer vai ter um sentido enorme. E sem dúvida alguma, sendo religiosos e espirituais, a gente vai potencializar bastante a nossa capacidade de sermos felizes aqui na Terra, ajudando as outras pessoas a serem também. E aí? E você? O que você pensa disso? Você é mais uma pessoa religiosa ou espiritual? Ou você gosta de ser os dois? Ou não tá nem aí pra nada? Você quer reclamar de tudo sem saber por quê mesmo? E ainda assim achar que a vida vai mudar do nada? Oh, meu Deus do céu, tomara que não, hein? Luz e paz, meus amigos, para todos vocês, que sejamos todos cada vez mais espiritualizados, respeitando as diferenças, aprendendo a amar e reconhecer Deus em tudo e em todos. Ótimo dia para você, otimismo, bom ânimo sempre e deixando, como sempre na fala do Cristo, brilhar a nossa luz. Que Deus te proteja, viu? Ótimo dia para você, para sua família, para quem você ama. Um excelente dia mesmo e muito obrigado por compartilhar as pílulas no nosso amado Evangelho. Até breve, meus queridos amigos, até muito, muito breve.